Oi, pessoal. Nossa convidada já entrou aqui. Oi, Ali. Que bom te ver por aqui. Oi, Oi, Olguinha, tudo bem? tudo Prazer ótimo. imenso recebê-la no nosso canal. Estou muito animada para fazer essa live. Ai, que bom. Tô adorando esse papo. Ainda mais Já que tem tô. gente conhecida. Exatamente. A Ali está aqui. Bons tempos, né? Que a Bons nossa tempos. preocupação era emagrecer e refletir sobre a crise dos 30. É, toda vez que a Ali fala da Rua 15, eu me sinto contemplada. Exatamente. Eu não consegui colocar o comentário aqui, eu só estou tentando fixar aqui para facilitar para quem entra, mas eu não sei. O Instagram andou mudando, eu acho que alguma coisa aqui, mas não tá dando para fixar aqui. Ó, a Irene já entrou. Ô, Ali, Ai, minha amiga igualmente, Camô também já entrou, a igualmente. Gabi. É, a gente tem sempre gente querida entrando. Gente Se sair, tá querida, tudo bem exatamente. também, não tem problema. Já entrou, É, a tá gente ótimo. entende, já fez. Não, mas Já de fez aquele preferência fique aí apoio. conosco, fique aí conosco. É aquela assim, né, primeira live eu pensei assim, bom, no mínimo minha mãe vai estar lá, uma pessoa vai ter, né? Então, pessoal, nós resolvemos fazer essa live como uma, um, um final, assim, né? Um apanhado de aprendizados, assim, de tudo que a gente teve do decorrer do ano, de todos os desafios e todos os aprendizados que a gente passou, né? Porque, em que pese as dificuldades, acredito que foi muito rico em termos de aprendizados, em termos de evolução, e a gente vai compartilhar um pouquinho disso. A Olga Krieger, super profissional da área de direito imobiliário, professora também, mas acima de tudo um ser humano que eu admiro muito e que eu, sem sombra de dúvidas, assim, não poderia ter escolhido pessoa melhor para encerrar Ai, esse ano de querida. 2020, porque realmente é uma pessoa que cada vez que eu me conecto com ela, ela contribui para minha expansão como ser humano. Então, seja muito bem-vinda, Olga. Obrigada, Carla. Encerra já, vamos ficar assim. Não, brincadeira. Eu tô super feliz porque esse encontro, né, para quem está nos vendo, assim, surgiu bem espontâneo, né, Carla? A gente tem essa sincronicidade, a gente chega em alguns momentos de vida muito parecidos, tanto de se tornar mãe alguns anos atrás, agora no momento profissional, e acho que não fecha só da nossa história, assim. Eu vejo essa semana como uma semana muito simbólica que a gente está terminando a segunda década do novo milênio, né? Tem o balanço de uma década inteira que a gente fecha. Teve agora na segunda-feira o solstício de verão, então também trazendo assim uma energia para o novo, para essa luz que a gente quer para o novo ano que vem. Fora que ainda falam da questão, né, da era de aquário, que a gente estaria num alinhamento que indica de novo essa mudança, assim. Então, tudo bem, né? A gente não precisa ler o horóscopo diário, mas eu trago essa energia que realmente está no ar, que todos nós de alguma forma captamos, assim, que eu vejo assim, por que a gente está aqui, né, Carla? Porque o direito tem as suas respostas. Eu sou formada em direito, tu és formada em administração, a administração tem suas respostas. Só que outras formações que a gente perpassou nos últimos tempos e que muita gente perpassa, sobre comunicação, sobre entendimento, autoconhecimento, tentam, acho que, trazer alguns caminhos de outros modelos que estão defasados. E isso acontece também no condomínio. A gente vive assim no momento em que os conflitos estão tão fortes, a gente tem formas assim de pensar tão radicais que não é possível que as respostas sejam só dessa maneira. Então a gente tem também outras ferramentas e é isso que a gente quer compartilhar, e a gente chama de compartilhar porque é um aprendizado a cada passo, a gente aprende juntos, de pensar um microcosmo, que às vezes não é tão micro como o condomínio, e pensar, então, com esse novo olhar. Eu acho que essa é uma motivação para a gente conversar hoje e se colocar nesse lugar de aprendiz também desse processo, né? Claro, com certeza, porque cada ideia compartilhada é uma troca, inclusive as não concordâncias, né, com a nossa opinião, elas enriquecem muito, porque é aquilo que eu sempre digo, elas fazem a gente parar para pensar sobre um assunto. Então, quando a gente se coloca enquanto aprendiz da vida, a gente está aí
à disposição mesmo para evoluir, para trazer novas respostas. E acredito que cada desafio que surge, cada vez que a gente se depara com um desafio aí dos nossos seguidores, das pessoas com quem nós convivemos, eu sinto como se fosse uma bússola daquilo que a gente vai se direcionar para executar um trabalho. Eu e a Olga estamos montando algo que a gente não tem formatado ainda e talvez não tenha formato, mas que vai surgir a partir de demandas, né? De novas demandas. A gente vê muito aí falar sobre o futuro do trabalho e como é que vai ser esse novo perfil de profissional. Nós buscamos muito formações complementares, além da área de direito, além da área de administração. Eu, por exemplo, sou coach, sou formada em PNL e várias outras vertentes aí, desde que iniciei a carreira, ousava revisar artigos de de um dos maiores especialistas do direito condominial, que eram datilografados, e eu ousava revisar esses artigos. Veja só a audácia, né, não era nem universitária ainda. Então, a gente, no decorrer dessa trajetória aí, tivemos uma bagagem de conhecimento que agora estamos sentindo que é o momento de fazer algo com isso, né? Que é um momento de compartilhar, é um momento de realmente ajudar algo maior aí, né? Mas a gente vai né? Um pouco catalisar, disso, assim. exatamente, exatamente. Mas eu gostaria de abrir, Olga, a nossa live. Nossa, depois dessa introdução, né? Tipo, já foi metade da live, já foi meia hora, tá? E daí que horas que começa? Nós tivemos um caso prático abordado que foi muito bem sucedido, que eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência em que houve uma questão de construção que prejudicou a harmonia do condomínio vizinho. E aí, um condomínio conversou com o outro e eles chegaram a uma conciliação amigável e foi super bem sucedida. Então, isso a gente trouxe esse caso para mostrar que é possível ir além de uma disputa judicial, de levar, né, para um tribunal, para discussão. E eu achei isso muito rico, assim, para um final de ano, para um ano em que as pessoas estão tão sensíveis, né, estão tão afetadas mesmo. Né? Exatamente. Considero bem essa questão, né, que era de uma solução não, um caso que poderia ter ido para a justiça e teve uma solução amigável. E é o que a gente tem conversado. O direito é a base dessa vida condominial. A gente não traz o direito para um canto, mas ao contrário, a gente pensa nos princípios que também norteiam a convivência. Então, o bom senso, a boa vizinhança, uma solução menos gravosa, a resolução pacífica dos conflitos. Tudo isso são ferramentas para que a gente possa dialogar fora do ambiente judiciário. E essa convivência, seja entre condomínios, que foi o caso, que eles conseguiram sentar, conversar e ver, não ficou legal, conseguiram expor esse fato, como estava prejudicando um condomínio, o outro escutar e pensar uma solução cabível, exequível, isso significa que a gente pode caminhar mais livremente. A gente não precisa trazer toda uma carga de conflito, porque o direito não é conflito. O direito é uma forma de mediação de um conflito para uma resolução menos gravosa, uma resolução mais amigável. Então, acho que esse é um pouco desse norte, dessa bússola que você falou, né, Carla? E é muito legal compartilhar isso, porque realmente é um caso prático, né? Então, a gente fica feliz em saber desses acontecimentos e que o diálogo é uma ferramenta muito poderosa, né? Às vezes é um mal entendido, não é uma questão que foi feita intencionalmente, mas faltou ali um diálogo, faltou um olhar para o todo. E além disso, a gente ainda, acho que foi no dia do síndico, nós fizemos um sorteio e aí nós pedimos que as pessoas trouxessem os desafios enfrentados nesse ano. Então eu vou aproveitar que a gente está fazendo um balanço geral assim de 2020 e vou falar um pouquinho sobre o que as pessoas trouxeram para a gente trocar uma ideia aqui juntos. Vocês fiquem bem à vontade. A gente vai partilhando. Isso, se quiserem também enviar perguntas, de preferência na caixinha de perguntas, porque eu sou meio cegueta.
E daí facilita bastante, e às vezes eu posso perder um comentário aqui de atrapalho mesmo, não é intencional. Mas eu vou trazendo as perguntas e a gente vai conversando a respeito. Encaminhe essa live de preferência para os seus conhecidos, que acho que vai ser super válido não só para quem atua na gestão, mas para quem mora em condomínio e também como questões de seres humanos que a gente vai trazer aqui que podem ser adaptados para outros contextos, tá bom? Então, o primeiro, a Olga dividiu para a gente essas demandas que vieram em alguns tópicos, né, em alguns títulos principais. Então, os primeiros que eu vou trazer aqui são de administração e dia a dia condominial. A Érita mandou para a gente assim: conduzir o condomínio nesse momento delicado que passamos. Ficamos sem administradora e precisei assumir a administração do condomínio sozinha, sem receber por isso. Para aguentar com o orçamento e não deixar a peteca cair, afundei em estudos. Li muitos livros da editora Bonijures e vi inúmeras lives para estar antenada aos assuntos. Então, realmente é uma pessoa Super ali que desafio. teve que... Super desafio, né, Olga? Você prefere que eu leia todos desse tópico Pode para ser. você fazer um comentário geral sobre tudo? Então, Legal, vamos lá. pode ser. Então, tá. E a Célia mandou assim: meu maior desafio foi no mês de março, quando demos férias aos porteiros. Tive que providenciar chaves e tags para todos os moradores, receber e distribuir as correspondências, fazer leitura de gás individual de 68 apartamentos, distribuir avisos pelo condomínio todo e escutar queixas e resolvê-las durante o mês inteiro, sem ajuda. Foi muito estressante e cansativo. A Sandra Araújo também trouxe: o meu maior desafio como síndica em meio à pandemia foi manter a tranquilidade e segurança entre os condôminos e também ter um controle de visitantes. E a Marta Pérez: meu maior desafio foi no início do ano, quando os porteiros tiveram que ficar em casa, um sufoco e tanto, distribuir as correspondências para os moradores, dar recados pelo condomínio todo, fazer leitura de gás, escutar queixas e desaforos, muito estressante. Esses foram os condomínios envolvendo, os comentários envolvendo a administração do dia a dia condominial. É interessante, né, Carla, que a gente vê que esse grupo aqui de desafios são quase um desabafo. Então, é o que eu sinto desses desafios colocados dessa maneira, que são realmente assim um pedido de ajuda de saúde mental. De novo, a gente está falando aqui dos síndicos, foram eles que trouxeram os desafios, de um personagem central na vida do condomínio, seja até síndico profissional, síndico morador, síndico de primeira viagem, que de repente vê na sua frente tarefas muito mais extenuantes do que ele pensava ou de que está numa cartilha de síndico. Por isso esse desabafo. E, além disso, o sentimento que me vem de tudo isso é de invisibilidade, do síndico se sentir invisível, porque faz, e mesmo assim, normalmente as pessoas veem o que ainda falta. O que me vem quando a gente vê esse desafio, né? É legal a palavra desafio porque ela sempre propõe, então, que a gente pense numa mudança. Uma superação, Numa superação. A gente tem falado aqui de algumas ferramentas, como a comunicação não violenta. Eu acho que a comunicação não violenta, como uma metodologia, tem muita coisa disponível para quem quer saber mais. Ali, como uma delas falou, até eu leio muito, vejo lives sobre comunicação não violenta, mas assim, o que eu quero chamar atenção e compartilhar em relação a isso, esse acúmulo de funções, é que se fala em 4 passos. Quando a gente tem uma questão, nesse caso, vamos dizer assim, o síndico que acumulou muitas funções, faz mais funções do que conseguiria, do que é visto, do que pode até, porque tem trabalho, tem outras funções, primeiro, observar, é a observação, sem julgamento. O que está acontecendo? O que aqui eu tenho na frente? No caso, é a quantidade de tarefas como síndico. Então, eu estou cansada. O que eu estou vendo como observando? Eu estou extenuada. Eu observo que eu tenho muito mais coisas do que eu até achei que faria, do que o condomínio imagina que eu faço. Então, eu observo. Depois, o segundo passo é entender o meu sentimento. O meu sentimento. De novo, sem julgamento. A partir desse fato de que eu estou estressada, extenuada, de que é muito mais do que eu posso dar conta, qual é o sentimento que me gera? É de frustração,
ou é o sentimento de cansaço. Ou às vezes o fato é que, além disso, que eu faço tanta coisa, eu sinto só. Então eu me sinto, né, meu sentimento de estar sozinho nessa tarefa. Depois, eu vejo qual é a minha necessidade. Isso é fácil, né? Esses passos são muito palpáveis para que os síndicos pensem a partir de um fato. Então, qual que é a minha necessidade aqui como síndica, depois desse ano intenso de 2020? A minha necessidade é que eu tenha menos tarefas para serem feitas, ou que eu consiga organizar melhor essas tarefas. Que eu possa, como necessidade, ter outras pessoas dividindo essas tarefas comigo, já que tem um conselho. Eu preciso de reconhecimento. Eu sinto que eu preciso de um reconhecimento que eu até faço, mas, poxa, reconheçam que eu estou fazendo, não me peçam mais. Então, eu também traço, até por escrito, num papel, um áudio para si mesmo, para se escutar falando. Então, esse é a minha necessidade. E eu transformo isso num pedido. Um pedido significa, eu consigo comunicar o que é necessário para que eu continue nessa jornada. Então, meu pedido vai ser, por exemplo, conselho, me ajudem a ver as contas, me ajudem a fazer a medição como conselho aqui consultivo, até o conselho fiscal, estejam juntos comigo nessa administração que ficou muito maior. Ali, por exemplo, o porteiro tira férias, eu não tenho quem colocar, estou com orçamento justo, então esse é um pedido. Ou um pedido pode ser para os moradores. Moradores, separem o lixo, levem o lixo até a lixeira corretamente. Eu entendo qual é o meu pedido, porque a minha necessidade eu entendi, que é de ser mais compreendida, de ter menos tarefas, de ser reconhecida. E esse pedido, gente, pode ser feito até na forma de comunicação, seja no WhatsApp, um comunicado bem escrito para o grupo do WhatsApp, colocado no elevador, falar um pouco disso, expor, olha quantas coisas o síndico tem que fazer. Isso até é um presente para o próximo síndico que vai entender a dinâmica, né? Não vai ter uma surpresa. Isso são, então, passos sugeridos aqui através, né, da comunicação não violenta de Marshall, que todo mundo pode aplicar em várias hipóteses, e eu achei muito viável para isso. Porque daí eu desloco esse sentimento que é real, de me sentir, muitas vezes, assim, até vitimizada, como se todos quisessem realmente me sobrecarregar, e eu começo a pensar, não, então é um fato. Realmente todo mundo está cansado, muita gente está convivendo, e agora eu consigo reconhecer o que está acontecendo no meu sentimento, qual é a necessidade que está por trás disso, e eu faço um pedido claro. A gente fica no fato, a gente não fica no julgamento. Eu acho que isso a gente pode explorar mais, quem tiver vontade, depois escreve para a gente falando disso, para a gente explorar essas ferramentas, de conseguir fazer assim uma mudança pequena, mas que vai aliviar e vai ajudar. Porque com certeza, em meio a tanta execução, nós, como seres humanos, até ficamos perdidos na execução da atividade, nessa entrega, e esquecemos o que está por trás, então não paramos nem para pensar sobre. Com certeza. Estou sobrecarregada, eu sinto, tá, mas e o quê? E nós, Mas é um enquanto... sentir a partir de um julgamento que é bem colocado, Carla, isso mesmo, a gente sente, mas assim, pressupondo, talvez, isso é normal, que o outro lado ali, os outros condôminos, no caso aqui dos síndicos, estejam exagerando, que eles querem alguma coisa contra o meu trabalho, a gente mistura esses sentimentos. Por isso que é legal primeiro observar o fato assim de forma bem clara, bem descolada dessa emoção aqui mais perturbadora. E depois, aí sim, eu vou ver um sentimento já a partir do que está acontecendo, né? Por que que ele me causa esse desgaste? Porque Isso os eu acho condôminos, a enquanto diferença. participantes ali do outro lado da história, digamos assim, não percebem isso, não é por mal. Uhum. Não, porque realmente aquele Não, trabalho invisível é como é o nosso trabalho da parte doméstica, né? Nós, igual. enquanto é, provedoras de uma família e tudo, se a gente não deixar a louça limpa, alguém vai perceber, mas enquanto a louça está toda limpinha, ninguém percebe que aquilo é feito. Com E é certeza, eu muito falo isso. semelhante. Não tem ISO 9002 e tudo mais, né? Não tem uma garantia de que a louça, a cozinha vai ficar limpa durante uma semana. Questão de minutos. Exatamente, Não tem garantia exatamente. nenhuma. E isso se equipara ao que o síndico vivencia, né? São tantas coisas Muito. invisíveis que não aparecem e as pessoas, tá, mas o que o síndico está fazendo? O que está... Ah, é obrigação do síndico. Só que não Não faz se vê. ideia do monte de coisas. Então, é parte... E nós, enquanto crianças, eu, pelo menos na minha educação, a gente não recebeu esse preparo dessas ferramentas que a gente tem hoje para tratar com os Não. nossos filhos.
de chegar, filho, fala para mim o que está acontecendo, onde que é, tal, fala sobre Uhum. sentimentos mesmo, colocar para fora, Isso. comunicar, que isso facilita demais. Então nós somos educados a engolir, a seguir em frente e não Isso. falar a respeito. Toca o E barco, toca o né? barco. Vai criando uma Exatamente. carapaça e quando vê, de repente, a gente não cabe mais naquela roupa que está totalmente colada na gente. E isso Exato. passa também no papel aqui que a gente sempre pensa aqui nessa vida em condomínio, nesse núcleo que tem a figura do síndico, mas outras figuras centrais e até a questão de vizinhança, porque esse desgaste também pode ser de vizinhos que repartem o mesmo corredor, e às vezes um deixa isso a questão do lixo, que é muito comum ali na porta, mas na verdade tem que ser na saída de emergência, cada condomínio é de um jeito, e a gente vai acumulando assim essa raiva, né, ou essa frustração, e depois vem com o copo cheio ali desses sentimentos que não foram trabalhados e em vez de resolver, a gente vai criando um conflito maior. Porque é como E se o outro acordasse para prejudicar. Ninguém nasceu com o objetivo ou acorda todo dia com o objetivo, eu vou fazer da vida do outro um inferno. Não é, existe isso, né? Então é muito dessa questão que a gente traz da empatia mesmo e a comunicação, que é empatia, uma grande comunicação. ferramenta E uma básica, pode comunicação, parecer básica, mas é eficiente. sim, e uma comunicação com conexão, né? Que isso também, claro, é uma das bases justamente dessas ferramentas dessa empatia ou compaixão também, quando a gente consegue se conectar com o outro na sua diferença e a gente se conecta de forma mais saudável. Porque, querendo ou não, é isso. Se a gente vive nessa coletividade, são com essas pessoas que a gente reparte as áreas comuns, que é um próximo tema, né? Que tem áreas comuns, áreas de lazer. Se a gente não Exatamente. entende isso muitas vezes até para um morador passageiro, um inquilino, vai ficar pouco tempo, mas mesmo assim, estar naquele momento, viver ali naquele condomínio, acho que a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica de respeito por trás, assim, dos papéis de regras, né? Tem as regras, mas também tem a gente compreender o que significa morar na coletividade. Acho que pode até engatar naquelas outros desafios, né? Agora a gente vai entrar nas áreas comuns e áreas de lazer e convivência. Conrado Burgos, maior desafio foi lidar com pessoas que não se importam com os demais, desrespeitando as regras sanitárias e as regras de convivência. Condomínio Nosso Lar. A maior dificuldade ainda vem sendo controlar os pequenos moradores com bicicletas, skates e patinetes pela área comum e estacionamento. Isso aí envolve até segurança, né? Arthur Calef. O maior desafio é fazer os condôminos entenderem que a área comum não é apenas o seu próprio quintal, e sim o espaço de convívio de todos, e assim tem que seguir as regras como o uso de máscara. Justin Kiene. O maior desafio é explicar aos condôminos que a área não é exclusiva sua, e sim um espaço para todos conviverem. Nossa, né? Isso é ano 2020. É total. E nos toca, me toca, eu que tenho duas crianças, e passei por, né, vários meses assim, eles em casa, e a criança tem que sair, eu moro em apartamento, então a criança tem que sair do apartamento e vai para uma área comum, quer brincar, físico, fazer brincadeiras físicas, como que a gente convive com isso? Eu sinto assim que esse desafio, que é a palavra, né, dos nossos desafios da convivência em área comum, traz muito dessa educação. Tem alguém que falou, falta educação às vezes. Tem até uma questão de educação mesmo. Como é importante a gente entender aquela velha questão do meu direito termina onde começa o direito do próximo, essa questão de limites. Porque assim, todo condomínio tem regras e as regras estão disponíveis. Se não está disponível, é fácil de pedir para o síndico, de conseguir. Então, a gente sabe, no fundo, né, racional. Mas saindo de casa, como se mistura, eu tenho esse sentimento, não sei, tu, Carla, como a gente está numa área que também é minha, é como se a gente falasse assim, mas só hoje, é só um pouquinho, é sempre relativizando. Só que se todo mundo relativizar, como num condomínio ali, vamos dizer, de 100 apartamentos, isso já deixou de ser uma regra que era para foi criada para ser saudável, no sentido de a gente ter ordem, a gente precisa disso também, né, nessa convivência em coletividade, a gente faz aquele jeitinho, também, de novo, é cultural, na cultura brasileira é muito forte, então a gente deixa sempre assim, não, mas é só um pouquinho.
É como se fosse ali, que nem aqui numa área, traz o cachorro que não pode trazer. Não, mas ele é super comportado. Ele é super treinado, mas ali está o cachorro. A próxima pessoa que vê também se sente no direito. Vai lá e vai mais um pouquinho. E assim vai. E aí a gente deixa de cumprir, às vezes, assim, de se sentir numa obrigação, porque a gente acha que a nossa exceção, ela não vai prejudicar a coletividade. Sente assim também? Também. E eu acho que a ação é o mais difícil, né? Porque a gente muitas vezes tem conhecimento a respeito do que é, o que não é, o que pode, o que não pode, mas às vezes se depara com essas situações de, mas e a minha necessidade, né? E a minha, eu preciso, é só um minutinho, é como parar numa vaga, sei lá, de idoso, de portadores de deficiência. Não, mas é só um minutinho, eu só vou descer aqui do carro, é só um minutinho. E Com isso certeza. tem muito a ver com o nosso justificar certas coisas, né? A gente tenta justificar. E isso Com é o grande certeza. desafio enquanto seres humanos. E é para isso Uhum. que a gente está aqui, porque fácil não é. A Não é gente fácil. sabe o que tem que ser feito. A gente Mas não acho que com faz. bom humor, o bom humor é uma boa ferramenta. Eu sinto Sim, que sempre nessas situações, até das vagas, né, que teve até ações, assim, quem parava em vaga de portador de necessidade especial, e o bom humor pode ser usado também na comunicação do condomínio, de novo, assim, como que a gente comunica e pede para que não se faça, né, que esse é o desafio que os síndicos colocam, olha, as pessoas eu tenho que ficar toda hora pedindo, como que a gente pode criar, então, essa ferramenta, assim, às vezes até, de novo, eu acho muito bom quando tem aqueles grupos de WhatsApp, inclusive, que não é todos que podem mandar mensagem, só o administrador. Então, o síndico pode lembrar, não explorando o nome das pessoas, falando do fato, mas relembrando a importância daquilo. E também sempre o condomínio como órgão vivo pensar novas soluções. Uma questão que até uma síndica trouxe é a participação em assembleia. Então, a gente pode então mudar tá aqui, a gente vai permitir agora, vai criar essa área que era uma área comum, que era só um jardim, que vai ser a área PET, mas a gente precisa transformar essa destinação. Isso a gente tem que aprovar em assembleia. Então, para a gente conviver também nas áreas comuns e decidir novos rumos que agora respondam melhor às questões colocadas, de uma convivência intensa, por exemplo, demanda participação numa hora que muita gente acha chata ou desvaloriza, que é de assembleia. Então, acho que tem isso também de conseguir que as pessoas pensem juntas soluções que façam assim jus a esse novo momento. Que talvez 2021 a gente ainda tenha as crianças intensamente em casa, muita questão de entrega na portaria, como que vai funcionar esse fluxo de pessoas entrando, fazendo entregas. Sentar e conversar, acho que é uma boa medida. e o condomínio, enquanto uma instituição orgânica que tende a mudar e evoluir, é a coletividade mesmo que vai ajudar a pensar em possíveis soluções. Um exemplo que eu dou é o mercado dentro dos condomínios. Olha que ideia legal, né? Super Ter tudo legal. ali. E eu Super fico legal. pensando até, de repente, condomínios que tenham uma área comum, um espaço para isso. De repente, fazer um rateio ali de um recreador para ir X vezes na semana, para Uhum. gastar um pouco da energia da criançada, claro, com todas as cautelas, observando como é que está em cada região. Mas o condomínio não dá mais para ser engessado, não dá mais para ser Não, aquela coisa, ah, não, isso não dá. aqui, temos 2 salões de festas que são usados, sei lá, tem disputa no final do ano, mas raramente são usados. Ah, dá Abandonado o para fazer resto. outra É. coisa? Né? Tem Uhum. pouco Acho espaço, bem mas dá legal. para otimizar? Bicicleta, Então, por exemplo, né? Muitos proprietários exatamente. pequenos, então às vezes tem área, e tem muita gente que hoje é o meio principal de transporte, e fica essa disputa, ah, mas na vaga não pode, é só carro e moto, como que a gente resolve? E então a adesão a falar dessas questões em assembleia é que é importante, e eu acho que esse também é um desafio dos síndicos, mas quanto mais ficar evidente para as pessoas que a gente precisa, então, sentar, conversar sobre esses usos diferentes de áreas comuns e tem que deixar isso por escrito, tem que ser aprovado, aí a coisa pode fluir melhor, assim. Mas Claro, eu volto para o dá ponto trabalho, mas é é, muito mais eficiente, muito mais produtivo, harmonioso, né? muito. E eu volto para o ponto que dos participantes aqui falou, educação, né? Não adianta que isso também, a educação
vem já de casa. Mas a educação também, se a gente tiver um pouquinho de força de vontade, a gente consegue. Uhum, Porque a informação uma consegue. hora chega, né? E aí É, parte de nós informação tem. estarmos abertos a receber. Chegou uma perguntinha, Olga. Antes de dar continuidade, Tá. eu vou abrir aqui a pergunta, tá? Uhum. Vamos ver aqui. Tá. Chegou aqui uma questão de respeito e ética. Educação é também o que mais falta. Da Galvão Marcos Aurélio. Tá. Então, Ética não. também. Ética, com Que ética, certeza. ética é isso que a gente está falando, não precisa ninguém ver, a gente não precisa esperar um fiscal, né? E a gente faz porque a gente sabe que é o correto ou que é o que beneficia. Eu lembro sempre, não sei se vocês lembram, de uma história que tinha assim, pai e filho num zoológico, acho que era interior de São Paulo, que a criança passou ali do limite que tinha físico, assim, aquelas barreiras, e foi botar o braço dentro da jaula do tigre. Não sei se vocês lembram disso. E o tigre ou onça comeu ali o braço, né? E a criança teve o braço amputado. E teve depois muita gente falando, ai, mas ali por que não tinha nenhum fiscal passando e dizendo que não podia? Porque não precisa fiscal. Se a barreira está ali, que está colocado o sinal, a gente sabe que não pode passar. Eu acho que isso acontece muito em condomínio, que é o que o participante falou aqui da ética. A ética é isso, eu faço porque eu sei desse comprometimento. Eu entendo as consequências, não porque eu preciso que o síndico passe e me fale. Não pode, me dê uma notificação, uma multa. Que acho que é um fator que estressa muito a atividade do síndico, ter que toda hora se indispor e multar, advertir alguém. Esse Ficar comprometimento reafirmando ético certas coisas, né? Porque é, acaba que a uhum, questão ética é um modo de vida, né? é um Que modo pode de ser, vida. eu acredito que treinado, adquirido, mas requer disciplina. E valorizado, né? A gente, quanto mais em coletividade valorizar, acho que mais fortalece, que é isso que a gente está falando dessa rede, essa rede assim que cresce juntas, né? Eu já Com penso no certeza. próximo tópico aqui da É, comunicação, dos desafios que vamos eu já lá. pensei Você numa já, rede você assim já tá truncada. na cabeça, né? Até apagou aqui minha TV, mas ficou uma escuridão aqui atrás, mas vamos lá que o papo tá bom. Vamos. Comunicação, orientação aos condôminos e cumprimento de regras. Ana Maria mandou: meu maior desafio foi, mais do que nunca, a comunicação com moradores. Fazer cumprir as novas regras, trazer tranquilidade, segurança, zelar pelos colaboradores, assembleia a tempo, mediar mais do que nunca conflitos e ainda temos muitos pela frente. Síndica profissional Fararipe. Meu maior desafio atuando como síndica profissional na pandemia foi tentar acalmar e orientar os funcionários e moradores em relação às mudanças de rotinas e cumprimento de novas orientações e regras que foram colocadas dentro do condomínio para a segurança e saúde de todos. O condomínio tem que ser visto como uma comunidade e todos devem pensar na coletividade. Jorge Cura 399. Meu maior desafio foi tentar acalmar e orientar os moradores em um momento tão difícil que nós vivemos, em que em breve acabará. Amém. Breno André 793. Meu maior desafio foi fazer cumprir as novas regras, trazer tranquilidade e segurança para os moradores. O Davidson 4. Os nicks são os melhores, né? Falando meio que em código aqui, né? Meu Uhum. maior desafio foi lidar com as pessoas que não se importam com os demais, que desrespeitam as regras em geral. Exemplo, o uso de máscara. Gente, eu assim, quando li esses desafios, a minha vontade já é de publicar, porque na verdade eles são lições esses desafios, né? Como a Uhum. gente aprende com uma prática de ser síndico, isso eu acho que traz humildade para todo mundo. A minha mãe morava num condomínio de 6 unidades que era rodízio ser síndica. Ela conseguiu se safar de ser síndica, que ela já estava numa outra idade, mas eu achei legal essa dinâmica nesse condomínio de 6 unidades, porque daí todo mundo calça aquele Passou por sapato. isso. E quando a gente calça o sapato do outro, a gente sente, né, onde dói o calo. E é isso. Eu acho que publica, Carla, assim, se eles permitirem, porque é essa a lição. E veja como os síndicos acabam fazendo um papel de psicólogo. Eles falam, eu tenho que acalmar, eu tive que oferecer segurança, porque o síndico, a síndica, né, tô falando aqui nesse plural, é, é um personagem que traz também um sentido de autoridade.
Então, de repente, alguém se vê síndico, nunca exerceu e até se sente inseguro. Meu Deus, agora todos pedem para mim uma solução. É isso que eles estão falando. Eu tive que achar soluções. Não só de conflitos, mas assim, de novas realidades ali que surgem, seja de quantas pessoas vão no elevador ou não, porque, de novo, o direito, e até o decreto que saiu depois falando de assembleia virtual, de prestação de contas, acho que foi publicado em julho, e a gente já estava na pandemia desde março. Então, quantas pessoas vão? Não vai ter aqui uma lei que diz o elevador, 3 pessoas. Vai ser o bom senso. E esse é o desafio do síndico. E as pessoas vão esperar a resposta do síndico porque a gente põe esse voto de confiança. E, de repente, então, eu como síndica tenho aqui uma bagagem de muita gente querendo que eu fale. E assim que eu trago uma determinação, uma regra e comunico, talvez metade fique insatisfeita. Como é que eu lido com isso? Como é que eu sustento essa decisão ou repenso ela? Então, eu sustento por quê? Porque eu pensei, como eles falaram ali, os síndicos procuram, se informam, leem, debatem com outros síndicos, esses espaços hoje em dia virtuais de troca de informação maravilhosos, de grupos, aqui no Insta, em vários lugares que a gente pode ver. Mas aí como é que eu continuo? Como é que eu comunico isso e consigo que as pessoas façam adesão a essa nova regra? Esse é o desafio. É o desafio e a gente não tem resposta para isso, a não ser, eu diria, né, que os síndicos continuem acreditando que eles podem ter sempre uma solução que seja dentro de um bom senso, respeitando regras, né, respeitando princípios, mas que seja esse caminho do meio, sem ser radical. Claro, o que tem que ser radical, como foi o uso da máscara, como a gente tem que ter álcool em gel, sim, mas no mais a gente buscar essas soluções que é esse caminho do meio, esse caminho que vai assim, ó, por um caminho que leva a uma estrada mais longa, que a gente saiba que vai conseguir fazer com que os condôminos vão compreendendo a importância, que a constância faça com que a regra permaneça, né? Assim, que de novo, se sempre uma regra é cumprida, ela vai criando essa cultura e a gente de repente vai num condomínio que tudo parece fluir e outro condomínio que nada parece fluir. Acho que assim, isso tá nesse caminho do meio de a gente conseguir dar esse passo assim de pequeno, mas que vai consolidando. Como é Isso é que tu sente isso? equiparado até às organizações, né? Como eu estava conversando com as meninas hoje de manhã. É incrível como a partir do momento que uma cultura é estabelecida, ainda que não de forma tão intencional, mas como nós conseguimos nos afastar e ao mesmo tempo continuarmos conectadas no trabalho, Uhum. ainda que não estivéssemos ali presentes. Então isso é fruto de uma cultura que foi criada. No condomínio onde eu moro, existe uma cultura em que a comunicação flui, em que raramente tem até grupo de WhatsApp, muitos síndicos evitam, porque é muito polêmico, né? E o pessoal às vezes extravasa ali, Por isso ultrapassa que às essa vezes linha o do que o bom síndico senso. administra funciona melhor, né? Quando ele só pontua recados, né? Exatamente, exatamente. Mas então é quase que equiparado a uma organização em que o síndico vai ser esse papel aí de liderança e que vai estabelecer, vai fomentar essas boas práticas, porque automaticamente os moradores vão entrando nesse contexto, mas o contrário também acontece. Quando as coisas de repente ficam muito soltas, ou quando já é parece que existe uma energia ali que fomenta intrigas, bate-boca, briga e barulho e tudo isso, porque a percepção tá tendo que ser muito treinada, que nem esse negócio de pegar elevador ou com quantas pessoas durante um tempo. E existem lugares que ainda não tem, né, determinado quantas pessoas entram. Então, eu, por exemplo, antes de entrar no elevador com uma pessoa, eu sinto, eu olho para ela, a gente só tem, né, a gente só Uhum, consegue enxergar os olhos da pessoa e uhum, através dos olhos a gente tem que tentar perceber se aquela pessoa vai ficar confortável ou não com uma outra pessoa ali. E tem junta. que Claro, respeitar porque isso é tá um tudo ponto bem. muito bom, Carla, muito bom, porque eu ia dizer isso. Também acho que o síndico pode dizer os seus limites, né? A gente também acaba falando muito da figura, mas na verdade a gente está chamando a todos pensarem nessa nova solução, né? Na nossa forma de a gente construir uma vida bacana no dia a dia do condomínio. Porque eu considero bem importante o síndico também poder falar os seus limites. Limite, e está dentro dessa comunicação com os condôminos, inclusive poder dizer assim, de forma gentil, olha,
para questões rotineiras, eu estou disponível de segunda a sexta, de tal a tal hora. Aos fins de semana ou à noite, apenas questões urgentes. Fazer um comunicado. Porque senão também hoje em dia, com essa questão do WhatsApp, mesmo no particular, a gente manda recadinho. Eu sou uma que faço isso, desculpa a minha síndica. Às vezes eu lembro uma coisa, eu só não quero esquecer, em vez de botar na minha agenda, eu escrevo. Desculpa, só não Sim! quero esquecer tal coisa, pode responder E amanhã. Mas já já manda, já perturbei a vida foi. dela. É, Já já, foi. E comunicar isso. Olha, eu estou disponível nesse horário, nesse telefone, ou no meu, na correspondência do prédio, se quiser deixar alguma coisa por escrito. Também não esqueça, aqui está qualquer dúvida em relação ao uso disso ou daquele espaço comum, a gente tem a nossa convenção, o regimento interno, ter essa cópia disponível. Né? Se quem tem uma administradora, questões ligadas à administradora, pode perguntar também direto na administradora. Outras questões que sejam, não sei, de novo, financeiras, posso levar para o conselho, os membros do conselho são esses, a gente se reúne a cada mês, a cada 2 meses, se você tem uma questão. Então, assim, o síndico tem que se proteger, porque ele não pode chegar ao final da sua gestão acabado, querendo se mudar. Estou pensando até no síndico morador. Então, a gente daí não está mais preservando essa saúde que a gente fala aqui da vida em condomínio. Então, o síndico também conseguir, de novo, eu volto lá nas ferramentas da CNV, da comunicação não violenta, falar de forma muito clara quais são os limites da sua atuação. Porque não é porque o síndico recebe ou tem uma isenção de taxa, que significa que agora ele é, né, a única forma de solucionar qualquer coisa, desde uma lâmpada do corredor a isso, uma briga com o condômino, assim. Acho que isso é muito saudável para essa saúde mental, para que a gente consiga ter realmente, assim, todos os personagens ali do condomínio sendo respeitados, tendo as suas tarefas, mas também que a gente saiba assim, tá, realmente, né, o semancol, agora eu não vou atrapalhar o síndico nesse momento. E não só isso, o síndico não está ali para ser a única cabeça pensante, porque o condomínio, enquanto sendo uma propriedade coletiva, eu acredito que as pessoas não precisem surgir só com problemas para os síndicos, né? Eu acho super bacana uma Podia gestão rolar um panetone colaborativa. agora, né? Exatamente. Ninguém dá Um o panetone pro agradecimento síndico. à síndica Micheline aqui de Curitiba, queridona. Ela falou assim: olha, não gastem dinheiro. Ela gravou um story. Não gasta dinheiro comigo, não, mas me grava um vídeo que eu vou ficar louca de feliz. Ou Isso, seja, olha que isso. legal, né? Expressar gratidão. Nossa, total. Vou fazer isso também, Então, vou anotar aqui. vou A gente anotar esquece, como. tá? É, É. exatamente, exatamente. Deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta, que acho que surgiu mais alguma, ou pergunta ou comentário, vamos ver. Fazer uma enquete Google Forms para entender os condomínios é válido? Eu acho que existem várias ferramentas hoje, né? Vão desde aplicativos que de repente possam centralizar ali as demandas do condomínio para evitar essa questão de repente ficar incomodando o síndico no WhatsApp pessoal. Várias formas de buscar a opinião dos moradores ali, dos condôminos, né, Olga? Sim. E às vezes tem baixa adesão, de novo, é uma questão cultural, né? Quando é uma enquete muito longa, que tem que votar muita coisa, eu vejo que as pessoas abandonam no meio, né? As pessoas, né? Eu também. Mas acho Uhum. super válido também a gente ter essa forma de diagnóstico, porque às vezes tem questões que nem a gente falou assim, será, antes mesmo de levar para uma votação em assembleia, a ampliação do bicicletário tem custos, tem prós e contras, uma enquete já ajuda a entender qual que é a demanda de cada um, a visão, e a gente ir para um diálogo mais construtivo. Eu acho bem válido nesse sentido. Porque a gente tem condomínio de 6 unidades, de 100, de 200. E Então, acho amplia super legal. o raio de visão do síndico, né? Porque Uhum, o síndico tem uma total. ótica ali. De repente é um síndico profissional que não está na vivência, não está no dia a dia. Então ele precisa dessas pistas para poder se direcionar. Uhum, De novo, as demandas, as dificuldades, os desafios ali vão ser a bússola para é a bússola. orientar, Uhum, né? Para o com síndico certeza. poder. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É uma questão de respeito e de ética. A educação é também mais o que falta. Tá, beleza, zeramos aqui Aí eu já estou as. pensando nas palavras, porque uma delas que surgiu já é uma que a gente está falando muito aqui. Vou adiantar aqui, que é autoconhecimento, né? Que foi trazido. E como realmente
estar ali naquele local, naquele lugar de gestor, como traz autoconhecimento, porque a gente vê também, de novo, assim, quanto que talvez a gente já exerceu ali aquele papel de ficar questionando, ficar perturbando sem entender o outro lado, e agora eu me vejo, nossa, realmente como pode ser agressivo? Eu também já fiz isso dessa maneira, questionei, e não queria ser agressivo, só queria ser rápido. Mas, assim, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento de saber seus limites, de entender que os outros vão atuar de formas diferentes. Autoconhecimento também para entender, nossa, como eu consigo resolver conflitos de uma forma pacífica. Acho que as pessoas até, como síndico, se descobrem, né? Com outras potencialidades que nem sabiam na sua profissão, no seu dia a dia. Acaba que é menos desgastante para todo mundo, né? E gente estressada sempre vai ter, né? Quem vai agir de uma forma diferente, mas a partir do momento que a gente tem essa visão, acho que facilita até o entendimento e a aceitação, né? Para esses desafios. E quando nós abrimos, hoje, nós abrimos uma caixinha ali de defina o seu 2020 em uma palavra. Autoconhecimento foi o que mais apareceu. Foi o que mais apareceu. E aí veio também superação, fortalecimento, resiliência e aprendizado. Sem Gente, sombra de dúvida, maravilhoso, né? né? Todos, Sem né? Que sombra de dúvida. resumo. Top 5, assim, realmente foi um Top resumo. 5. Que é isso, né? Autoconhecimento, superação. Isso na vida pessoal, a gente está falando aqui no condomínio, quanto que também cada morador do condomínio também teve que se superar em várias questões, né? Que a gente nem vai trazer aqui. Outro fortalecimento, né? Que eu acho que tu trouxeste. Todos que trazem Fortalecimento isso. foi Fortalecimento. superação, resiliência e aprendizado. Resiliência. No início Nossa, as da últimas duas, pandemia, maravilhoso. olha só, no início da pandemia eu tinha feito um artigo lá, meio que de feeling, assim, né? Olha, não sabemos se vai, acho que até tá no feed ali do Viva Condomínio. Não sabemos quanto tempo vai durar, se vai durar dias, semanas ou meses, porque eu lembro que em março eu peguei a cadeira do escritório, atravessei a Marechal Deodoro lá e meio que imaginando, sei lá, vou ficar uns 15 dias em casa, então não tenho cadeira de escritório, deixa eu me preparar, né? Da onde que iríamos imaginar que o ano acabou e nós estamos, né, Aqui. nesse... E Uhum. aí até de sentir também qual é o modelo de trabalho que vai funcionar, é necessário estar presente, ou então eu, na minha atividade, que recebo demandas do Brasil todo, faz diferença eu estar num ponto fixo, ali me expondo outras pessoas, tomar essa decisão também sem culpa, porque o fato de estar em casa também quase que vem aquela carga de, tá em casa, não tá trabalhando, né? E Uhum. aí a Mistura gente tudo fica isso. naquela... E não tem mais fronteiras, não tem mais limites. A gente acorda vendo ali se tem algum e-mail novo, vai dormir da mesma forma. Não Uhum. tem mais aquele limite, cheguei em casa, agora eu vou dar atenção, que nem no nosso caso, para as crianças, vamos dar Sim, atenção para marido, vamos, né, enfim. tudo Tudo acontecer. se mistura e equilibrar Uhum. isso também é muito difícil. Então, imagine para o Muito. síndico, que É. já pressupõe uma atividade que quase que fica de Uma quarta sobreaviso ali, jornada, né? A né? pessoa já tem Uma a sua quarta jornada, a jornada. jornada da família, a jornada de tudo. E resiliência, que é esse sentimento que tu trazes, que também foi colocado, é muito verdadeiro, assim, de a gente conseguir, não, vamos enfrentar, é mais um pouco, a gente consegue. E eu diria até uma palavra que também é 2020, que é solidariedade e essa empatia, como também foi visto nos condomínios, assim, a tolerância em relação ao barulho de criança. Eu que tenho dois correndo, moro no último andar, agradeço a minha vizinha, quando toda vez que eu falar, "Ai, desculpa, meus filhos correndo de novo, porque estão aqui há uma semana em casa", dela, tá tudo bem, é criança, não tem como ser diferente. Então, esse Puxa, olha que sentimento que legal. surgiu, né, dessa solidariedade, dessa empatia, de saber ver o outro no seu lugar e entender o que está passando, acho que foi muito forte. A gente viu nas redes sociais quantos condomínios também falaram assim, olha, para casais mais idosos, que tiver de entrega, deixar um bilhetinho ou qualquer coisa quiser que eu pegue na portaria, eu pego. Quem tiver alguma questão, seja Covid, um resfriado, avisa que a gente ajuda a fazer, né, a pegar correspondência, a levar o lixo, o que for. Acho que foi muito, muito legal ver isso também. Isso também é um ponto aqui no Brasil muito forte, quanto a gente cria essa irmandade também nesses momentos que a gente precisa estar juntos. Acho que foi forte e foi muito legal, assim, né? Essa solidariedade Despertar que isso, surgiu. né? E cada vez mais
O nosso canal aqui do Viva Condomínio, ele não, muitas vezes acaba não entrando em questões ou muito polêmicas ou alguma coisa assim, mas a gente busca ser curadores da informação para trazer boas práticas e trazer aquilo que funciona e manter o síndico, o condômino bem informado. E esse tipo de coisa é o que a gente mais tentou promover no decorrer do ano. Sabe, que nem aqui no Paraná teve a questão de racionamento de água. Ainda não Nossa, bastasse tudo, muito é forte, tipo é. lave a mão, Uhum. mas economize água, sabe? Então, assim, foram muitas questões mesmo para serem tratadas, para serem olhadas. Acho que foi um ano assim que mais do que nunca a gente se autoconheceu, fez um balanço da vida Muito. mesmo de o que eu estou fazendo, né? Qual Uhum, é o meu uhum, propósito aqui? uhum. Porque nivelou de uma forma que não importa se tem dinheiro, se não tem, se tem patrimônio, se não tem. Um fato que não escolhe nem faixa etária, não escolhe classe social, não escolhe nada. E aí nos força a sair daquele mundo frenético que nós vínhamos vivendo, né? Para parar e olhar para outras coisas. O que, que Com realmente certeza. importa, né? O Deixa que eu que dar uma olhadinha importa? aqui nos comentários. O que que O importa Thiago, e o que que a gente quer levar para o próximo ano, né? Eu acho que isso também. exatamente, exatamente. Tiago Rodrigues aqui colocou: a pandemia nos ensinou muitas coisas, dentre elas a desenvolver a empatia diante desse quadro tão crítico e difícil para o universo condominial, pois todos dentro de casa sem poder utilizar a área comum. É exatamente isso. E É, aí entra contornar isso, né, esse Olga? contornar. Eu vi aqui que entrou uma tia minha que eu adoro muito e já foi Quem é síndica. Celinha? É, ela já Celinha, foi então, síndica um beijo para e a ela. gente Não, está não a falando desse conheço, mas um universo. beijo para ela. E é isso, assim, acho que quando se a gente pode pensar, né, começar a pensar já nesse balanço, né, Carla, de também reconhecer, fazer esse autorreconhecimento. Se a gente sempre chega no final desse ano, que eu falei no começo, que é o final também de uma década, e fazer esse balanço assim, o que que a gente conseguiu enquanto condomínio, enquanto também moradora, que eu dentro da minha família, nessa coletividade, e trazer, fortalecer. Acho que quando tu fala boas práticas é isso, como que eu levo para o próximo ano as boas práticas, fortaleço elas, e as outras rusgas, os ruídos que não estão dando certo, a gente repensa e vai encaixando de outra forma, né? Recalculando. Porque tem muito desse olhar, de como eu vou olhar aqui e em vez de eu botar luz aqui nessa plantinha, como a gente fala, plantinha daninha, e só pensar no que está dando errado, e é para ela que eu dou luz para ela crescer, eu vou olhar para outra planta que pode ser, às vezes até ser mais fraquinha, mas se a gente reconhece enquanto coletividade as boas práticas, o que a gente conseguiu alcançar, também a gente fortalece isso e traz de novo uma forma, acho, mais leve de viver em condomínio, mesmo que o ano que vem a gente tenha de novo desafios enormes, né? De um cansaço também, de muitas questões que Exato. a gente vai ter que ceder de novo. Mas que a gente Eu penso assim. consiga manter a nossa luz, né? Eu recebi a visita de um vagalume. Eu moro num apartamento que não tem assim, a menor chance de ter vagalume. E eu adoro A vagalume, gente se fazia um sente tempão. presenteada, né? Vem um Totalmente, vagalume. assim, na hora que eu vi, assim, eu pensei, nossa, vou me internar mesmo, porque de fato eu tô louca, né? Eu tô vendo luz aqui na... E aí tem alguma coisa de errado acontecendo. E eu vi no domingo daí a propaganda sem querer fazer propaganda aqui de instituição e tal, mas eu achei muito legal a campanha. Eu acho que tocou muito a campanha institucional do Bradesco e a gente até colocou ali para vocês darem uma olhadinha. Então, eu acho que o grande recado que fica é que a gente consiga manter a nossa luz, né? Que isso remete à esperança, isso remete à força, né? Vamos em frente, vamos manter a nossa luz. Eu até fiz uma anotação, assim, quando a gente tinha trocado ideia de propósito e tal, né? Eu pensei, daí no meio da live eu acabo me perdendo, porque eu sou boa em escrever, mas para falar eu me perco um pouco, sabe? Então, assim, eu coloquei o que saiu do meu coração nesse momento, assim, minutos antes de fazer essa live. As dificuldades alheias serão como uma bússola que me norteará. Meu propósito é utilizar meus conhecimentos e das pessoas que me cercam para ajudar outras vidas. Cada conexão realizada ajudou na minha expansão enquanto ser humano.
E esse foi meu grande aprendizado, assim, de 2020, sabe? Como que é para Com você, Olga? certeza, lindo. É, da mesma maneira, a conexão vem muito forte para mim. Sinto que a gente pode construir soluções para a vida coletiva sempre de uma forma positiva. Mas não significa também, e esse é um aprendizado, eu me negar, de novo, eu me fazer de vítima, ou ficar num papel de sofrimento, mas de dizer assim, eu tenho essas necessidades, isso está acontecendo. E vocês? Ou cada um? Como que a gente constrói, então, uma nova solução dentro de casa, dentro do meu hall, dentro aqui do meu condomínio, até da minha vizinhança, mas a gente faz um jogo de ganha-ganha, não de perde-ganha, mas de ganha-ganha, porque a gente pode ceder. Tudo tem uma solução que mesmo que eu dê um pouco, eu ganho de outra maneira. E assim a gente vai construindo assim essas mandalas. Sinto que 2020 pede isso. A gente constrói mandala porque a gente não tem pontas de conflito. A gente tem esse círculo que a gente vai unindo mais uma mandala e de repente a gente tem aqui assim um espaço em que todos podem se colocar, podem ser ouvidos, respeitados e assim a gente vai avançando aos poucos para o ano de 2021 com seus desafios, depois 2022 e de repente é muito bom estar naquele condomínio. Então, é condomínio empresarial também, é muito bom porque a gente sente que é ouvido, que é respeitado, que a gente cede aqui, mas recebe de outra maneira. Então, assim, esse jogo desse ganha-ganha que todos constroem juntos, assim, acho que isso é que Que pega mais para do que mim, nunca que eu tá gostaria. tá ficando claro aí que a gente é feito de conexões mesmo, né? Uma interdependência. É uma O, net, né? a minha saúde depende do cuidado que o outro também vai ter e Com certeza. vice-versa, né? É Ser uma mediador, né? Com paciência e bom senso, de novo, é isso. É o que a gente fala dessa construção, não é ganhar uma batalha, assim, porque não é esse, né? É a gente construiu mais um consenso, a gente deu um passo e falando, se comunicando de forma clara, porque 2021 terá também as suas surpresas e a gente pode daí estar assim mais leve, porque saúde mental exato. é um ponto assim importante O para nosso quem está grande aqui nesse fogo ativo, nosso cruzado. grande ativo, né? Ó, eu não conheço, mas eu vou chamar de tia Celinha, tá? Então ela Isso, tia mandou aqui, Celinha, ó, a tia Celinha. Ó, ela mandou aqui: vamos manter a gratuitidade e a paciência, será um bom rumo. com certeza. E também ela mandou aqui: ser mediador do conflito com paciência e bom senso. E Ela bom tem senso. vivência nisso, né? E o Tem, aham. Fabiano Barros colocou assim: foi muito exaustivo este ano para os síndicos. Vinha Foi. atendendo 10 condomínios, deixei de atender 5 para aliviar a carga. Ah, Quantos imagino. síndicos passaram por Uhum. isso, né? E não Ó, esquecer que síndico também pode pautar suas férias, né? Seu recesso. exato, É isso, exato. né? Não Que ser precisa super-herói, assim. respirar também, né? Uhum. Ó, daí tem Stephanie Mondel. Minha amiga Sou mora muito lá nos fã Estados da Unidos. Olga. Ô, louco, tem até audiência internacional. Meu Tem. Deus, é muito chique fazer live Os com amigos são você, tudo de bom. Olga. Lá nos Estados Unidos Meu também Deus do tem céu. condomínio, ela pode aplicar lá. A gente, na verdade, a vida em coletividade é isso, né? Acho que o condomínio é um lugar assim, bem especial para a gente ver, porque tudo acontece ali, onde a gente também está em casa. E a gente se sente, às vezes, né, dono de tudo, às vezes muito à vontade, como a gente falou. Então, realmente é um experimento ali social para a gente se perceber que depois no ambiente de trabalho, provavelmente a gente tem o mesmo padrão, depois no ambiente familiar, social. Por isso que eu acho que de novo, o condomínio nos traz, né, Carla, nessa conversa aqui muito à vontade de outros estudos que a gente faz, outras formações, porque se a gente consegue pensar ó, aqui as questões do condomínio, a gente traz para qualquer outro universo, assim, qualquer outra roda, né, de conversa. Eu Porque adoro. sempre lembrando que condomínio é constituído de pessoas, né? E aí se aplica a qualquer lugar do mundo mesmo. O que a gente está conversando aqui, o que a gente está ampliando aí, né, de questões aí para trazer para reflexão. Eu acho que tudo a ver, né, com um final de ano em que a gente para fazer um balanço, mas com o intuito de, assim, sim, teve muito desafio, passamos por muitas dificuldades, mas aprendemos e crescemos muito também. E
tem a sua riqueza, né? A angústia e essas dificuldades, elas têm a sua riqueza, elas têm o seu valor lá no final, né? Acabam que causam na gente impactos e experiências que realmente nos transformam de alguma forma. A gente jamais vai ser o que era antes de começar esse ano, né? E aí é questão de canalizar, né? No nosso caso aí, a gente está tentando canalizar para como podemos ajudar mais pessoas e como podemos construir algo a partir disso. Com certeza. Mas eu diria assim, né? Se a gente está se encaminhando para a reta final, que descansem, assim, se eu falasse para alguma coisa para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, para os síndicos, para os condôminos, descansem. Descansar dessa atividade mental incessante que a gente está o tempo inteiro tentando achar uma solução para isso, para aquilo, no trabalho, em tudo. Relaxassem, se recompor nesse final do ano, já que a gente já tem que ficar em casa, ficar resguardado, não vai fazer aglomeração, descansar, conectar na hora que quer conectar com tudo que está ao redor, mas às vezes desconectar e se permitir assim esse relaxamento muito profundo, se restaurar, porque a gente precisa sempre disso e é importante a gente fazer assim. É isso que eu quero para mim, para ti, para todos nós, que a gente faça isso assim, na conexão com as pessoas que estão bem perto da gente, que a gente ama, E estar fazendo junto. analogia, é como se fosse a máscara do avião, né? Antes de Uhum. salvar alguém, a gente tem que estar bem. E esse foi o meu grande aprendizado, principalmente agora do final do ano, que realmente eu parei para pensar, tá, mas não adianta eu ficar feito uma máquina, tentando dar conta de tudo, porque se eu não estiver bem, o meu trabalho também vai acabar sofrendo a minha falta, o meu filho vai sofrer minha falta, minha família vai sofrer minha falta. E antes de cuidar dos outros, antes de eu me doar, e cadê o meu autocuidado, né? Então é isso que a Com gente, certeza. não no sentido de egoísmo, mas no sentido de pensar num bem maior, que para ajudar o outro a Com gente tem que certeza. estar bem também. É isso Então, aí. aproveitar realmente esse final de ano para dar uma desacelerada. Isso, desacelerar. E daí 2021 a gente está de novo conversando, novas propostas, né? Manter esse diálogo aberto, que a gente Exato. vai fazendo trilhando esses caminhos. Trilhando Porque esse caminho, exatamente. A tem gente vai tem demanda, percebendo né? qual vai Tem ser a, desajustes. qual vai Isso, ser a nova necessidade e onde que a gente isso. encaixa nossas habilidades enquanto profissionais, enquanto pessoas, onde que a gente consegue encaixar isso para trazer a nossa contribuição para o mundo, para trazer um trabalho com mais propósito, que é nisso que acho que a gente sempre se alinhou, né, Olga? Com certeza. Eu quero agradecer demais a todos que nos Eu acompanharam aqui, também. agradecer sua participação, Olga. Você Foi muito bom. sempre, sempre será muito especial, sempre foi, sempre será Ai, muito querida. especial na minha vida. Embora a E gente a nem próxima sempre vez eu vou ter uma esteja. luz bem legal, tá? Vou comprar aquela luz, gente. E eu vou Quem ainda não lembrar me de deu presente colocar o de slide. Natal, me dá aquela luz, Ó, assim, se alguém da família tá vendo, porque eu tenho que ter uma luz e eu melhor tava aqui. tão à Tô muito vontade que amadora. eu sempre faço um checklist de coisa, até minha TV apagou porque eu coloquei muito antes ali o slogan ali. Mas assim, sabe quando não importa? Porque o que importa é o que a gente está transmitindo, Isso, e aí com acho que foi certeza. rico demais. Foi rico Importante a gente demais isso. partilhar, com certeza. Exatamente. O Thiago aqui nos parabenizando. Ó, tia Celinha tá Obrigada. dando risada aí, ó, tia Celinha. Ela já tá cantando É, eu quero presente de uma luz Natal, melhor a viu? próxima vez, tia Célia. Me ajuda. Eu tô em Floripa aqui. Não, não precisa, eu mesma compro depois, mas é isso, a gente tem que fazer e fecha também me colocando no lugar aqui de mulher, né, que sou, que muitas vezes a gente como mulher espera ter tudo perfeito para agir. Eu sinto isso com minhas amigas, com quem a gente compartilha, quando eu tiver doutorado, quando eu tiver experiência de X anos, quando eu tiver a luz perfeita, aí eu vou falar. Não, às vezes é importante também já compartilhar. E a gente É aprende no começar, processo. é Ninguém começar. começa sendo expert. A gente se faz na caminhada. Então, é isso também que quem é a mulherada que está assistindo, lembrar disso, assim, dessa nossa força do intuitivo, do que a gente tem como preparo, mas se jogar também, né? Se jogar nessa arena. Tá bem?
Obrigada, Carla. Obrigada, Adorei estar aqui. obrigada, Obrigada, tia gente. Celinha mandou aqui, ó, muita luz para essas Super queridas. excitada de Beijão, estar. tia Celinha, ó, tia Um Celinha, já quero beijo. te conhecer, tia Celinha. Um super beijo para todos aí, um ótimo final de ano. Descansem, tá? E fiquem todos bem, se cuidem. Muito obrigada pelo apoio que vocês nos dão, que é isso que faz com que tenhamos motivação para continuar. E Com com certeza. certeza 2021 vai vir cheio de novidades aí, cheio de coisas boas. E vamos manter a nossa luz, fiquem todos bem e até ano que vem. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Olga. Tchau. obrigada. Tchau.